Olá, meus queridos irmãos e amigos, estamos novamente juntos aqui para estudar a Palavra de Deus, neste devocional que temos realizado todas as quartas-feiras à noite, e tem sido muito bom olhar para a Palavra de Deus e recolher da Palavra de Deus princípios tão importantes que nós podemos aplicar agora mesmo na nossa vida, na nossa experiência, nesses dias que nós todos estamos atravessando. E nós estamos falando então nas últimas exposições sobre esgotamento espiritual. E se você não passou ainda por isso, você pode aguardar, porque o seu dia vai chegar. É uma experiência comum a todos nós de aqui e ali passarmos por momentos de desânimo, de desfalecimento, daquela canseira, assim, não só física, mas espiritual, onde parece que o nosso vigor se foi. Mas também para situações assim, nós encontramos na Palavra de Deus princípios importantes, nós encontramos o pensar de Deus sobre essas circunstâncias que podem fazer parte da nossa experiência humana, e Deus tem bastante a nos falar sobre isso, e eu fico muito contente de poder estudar esses princípios com vocês e me animar também com eles e também ser encorajado pela Palavra de Deus. E essa é a minha oração, que isso também esteja acontecendo no coração de todos que estão participando aqui dessa transmissão, desse culto e assistindo, esse devocional. Eu peço que você curve a sua cabeça, nós vamos orar para dar início aqui à exposição da Palavra de Deus. Nosso Deus e Pai, obrigado por mais essa semana que o Senhor tem concedido a todos nós. Obrigado por Tua graça, obrigado por Tua misericórdia que nos assiste em nossas fraquezas. Obrigado pelas consolações que vêm do Teu trono de graça. E agora, Senhor, ao nos reunirmos em torno da Tua Palavra, eu peço mais uma vez a Tua bênção sobre todos nós. E que a Tua Palavra, Senhor, penetre fundo nos nossos corações. E que ela produza tudo aquilo que o Senhor quer produzir por intermédio dela. Permite, Senhor, que nesses momentos nós estejamos focados, concentrados em ouvir a Tua Palavra, que nada disperse a nossa atenção, que nós não nos envolvamos com outras coisas que possam atrapalhar aqui a nossa concentração, mas que nós estejamos focados na Tua Palavra. Eu peço a Tua bênção nesses momentos e eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós começamos a ver o segredo do apóstolo Paulo para não desanimar, para não desfalecer, para não ficar esgotado espiritualmente. E nós vimos, por primeiro, que ele sabia que ele tinha um ministério muito importante para realizar para Deus. Vamos voltar lá para o nosso texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. 2 Coríntios 4, 1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo sabia que o seu ministério, que ele tinha recebido de Deus, tinha importância e implicações eternas. Qualquer ministério que nós realizamos para Deus é sempre um grande privilégio. Nós somos ministros do Senhor e nós somos totalmente indignos disso. Paulo, ele sabia que ele estava em uma missão divina. Então Paulo havia recebido um ministério da parte de Deus e por isso ele não desanimava. Por segundo, Paulo sabia que ele tinha recebido misericórdia.
novamente neste versículo, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada. Paulo sabia que ele tinha recebido um ministério e ele sabia também que recebeu este ministério da parte de Deus pela misericórdia de Deus. Ele sabia que ele tinha recebido misericórdia da parte de Deus. Deus teve misericórdia de Paulo. Deus não deu a Paulo aquilo que ele merecia receber. Nós sabemos que Paulo, antes da sua conversão, ele tinha sido um insolente, um blasfemo, um perseguidor da igreja de Cristo. Ele merecia o castigo eterno. Mas Deus teve misericórdia dele. Não apenas salvou a Paulo lá no caminho para Damasco, mas também concedeu a Paulo um ministério. E que ministério excelente Paulo recebeu da parte do Senhor. Em um capítulo onde Paulo quer encorajar os coríntios a não desanimarem, é muito significativo que ele comece lembrando-se da misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso, e ele não é misericordioso somente com Paulo. Ele é misericordioso comigo, ele é misericordioso com você, com seus filhos, com sua família, com a nossa igreja. Deus é o nosso Pai Celestial, grande em misericórdia. Nós precisamos da misericórdia de Deus para não desanimarmos. Ele quer nos conceder esta misericórdia. Uma misericórdia que não é merecida por nós. Uma misericórdia que é gratuita, que é abundante, que é completa, que traz salvação e que traz glória eterna. Muitas vezes nós desanimamos porque nós achamos que nós não estamos recebendo aquilo que nós merecemos. Nós achamos que merecíamos menos problemas, menos críticas, mais sucesso no ministério, mais apreciação das pessoas. Frequentemente a nossa mente se ocupa com coisas que achamos que merecemos, mas que nós não estamos recebendo. Então nós achamos que estamos sendo privados dos nossos supostos direitos, não estamos recebendo aquilo que merecemos e então nós ficamos desanimados. Então, por primeiro, a verdade é que quando isso está no nosso coração, a verdade é que nós não estamos pensando corretamente. E por segundo, nós não estamos nos lembrando da misericórdia de Deus, que é exatamente não receber aquilo que nós merecíamos receber. Nós não merecemos receber nada a não ser o inferno. A única coisa que merecemos receber da parte de Deus é o castigo eterno pelos nossos pecados. Então, qualquer medida de graça e misericórdia que vem da parte de Deus sobre nós é muito mais do que nós merecemos. Deus tem nos dado graça e misericórdia abundantes. Você crê nisso, irmão? Que tem recebido da parte de Deus graça e misericórdia abundante? Então, quando nós achamos que não estamos recebendo aquilo que nós merecemos, em certo sentido, nós estamos certos. Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Eu fico desanimado se penso que os outros e que também Deus não tem me dado aquilo que eu mereço. Eu preciso encorajar o meu coração a pensar corretamente a respeito de Deus. O nosso Deus é um Deus de santidade.
Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça. Se eu quero não desanimar, não desfalecer, eu preciso ter uma visão correta de Deus e eu preciso ter uma visão correta de mim mesmo. Então, quando Paulo diz que ele recebeu misericórdia dada por Deus, aqui em 2 Coríntios 4:1, e na sequência aí deste versículo ele diz, não desanimamos, parece ser este o atributo da personalidade de Deus que o levava a não desanimar. A Bíblia tem muito a dizer sobre a misericórdia de Deus. Por exemplo, venha comigo lá para o Salmo 136. Salmo 136. Salmo 136. Notem o seguinte, neste salmo aí, nós temos 26 versículos. São 26 declarações sobre o amor, e no caso, a palavra hebraica aqui é misericórdia. 26 vezes o salmista nos diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. Vamos ler só os primeiros. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deem graças a Deus, ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. E assim vai. A palavra amor aí é a palavra misericórdia. Esse homem aqui do Salmo 136, ele era um homem empolgado com a misericórdia de Deus. Com que frequência eu e você passamos tempo pensando na misericórdia de Deus? Outra passagem, agora Lamentações de Jeremias. Vamos para lá. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Vamos ler os versículos 20 a 23. Lamentações 3, a partir do versículo 20. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, quando o profeta aqui, Jeremias, se recorda da invasão de Nabucodonosor a Judá, levando os judeus cativos para a Babilônia e destruindo o templo e os muros e toda a cidade, quando ele se lembra daquela situação em que o povo de Deus foi levado para o exílio, quando ele se lembra de toda aquela destruição da cidade, os muros derrubados, o templo destruído, o povo de Deus entrou na escuridão, e tudo isso era o castigo de Deus, era a vara da disciplina de Deus. E se você ler este capítulo desde o início, você verá o que isso significou para o profeta Jeremias. Mas ele diz aí no versículo 20, lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Era assim que ele se sentia ao lembrar de tudo aquilo, ao pensar no juízo de Deus. Ele ficava desanimado, desfalecido. Mas então o profeta volta o seu pensamento do juízo para a misericórdia. E isso era o que lhe dava esperança, diz Jeremias, pensar na misericórdia de Deus. Isso era a causa de ele não ser consumido. As misericórdias de Deus duram para sempre. Elas são inesgotáveis, diz o profeta. As misericórdias de Deus são a nossa grande fonte de encorajamento.
Nós precisamos treinar a nossa mente a pensar na misericórdia de Deus regularmente. É a misericórdia de Deus que nos ajuda a não sermos consumidos, a não desfalecermos, a não desanimarmos. Agora vamos para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Notem que Paulo ele menciona aqui, neste versículo, a misericórdia de Deus. E Paulo está aqui fazendo um apelo. E ele está dizendo que nós devemos viver de uma forma sacrificial. E nós devemos viver assim, fundamentados nas misericórdias de Deus. Agora notem o seguinte, uma vida desanimada não é uma vida de quem oferece um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu e você só podemos prestar um culto racional a Deus se nós não estivermos desanimados. E para isso nós precisamos considerar as misericórdias de Deus. Então esta é a segunda razão do não desfalecimento, do não desanimar do apóstolo Paulo e dos seus colaboradores. Eles conheciam a misericórdia de Deus. Se nós queremos evitar o desfalecimento, o desânimo, nós precisamos aprender a pensar como o apóstolo Paulo. Primeiro, nós temos um ministério divino que nós recebemos de Deus, e isso deve servir para nós como um grande encorajamento. Pensem que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele nos escolheu para sermos seus ministros. E não apenas isso, Deus também é grande em misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre. Ele nos dá sua misericórdia e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então essa era o terceiro segredo de Paulo para não desanimar. Ele recebeu um ministério, ele recebeu misericórdia, o segundo, agora vamos ver o terceiro. Em terceiro lugar, Paulo não desfalecia porque pensava nos propósitos presentes de Deus para os problemas do seu homem exterior. Agora vamos voltar lá para o capítulo 4, 2 Coríntios 4, agora vamos ler o versículo 7. 2 Coríntios 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Que tesouro é este ao qual o apóstolo Paulo se refere? Esse tesouro aí, ele é indicado no versículo anterior, versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que tesouro é esse? É a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meus queridos, Deus poderia ter usado vasos gloriosos, vasos de prata e de ouro para abrigar este tesouro, mas Ele escolheu vasos de barros. E esses vasos somos nós. Por que Deus escolheu colocar este grande tesouro, que é Jesus Cristo, em vasos de barro? O versículo 7 responde: mas
temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. É para mostrar que todas as coisas existem e acontecem pelo poder de Deus e não pelo nosso poder. Um vaso de barro, ele é um objeto útil, mas ele não tem grande durabilidade. Ele facilmente se lasca, facilmente trinca e facilmente se quebra. No versículo 16, nós lemos o que acontece com este vaso de barro. Versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Este vaso de barro é um vaso que está a desgastar-se. O nosso corpo experimenta todo tipo de problemas. Ele está a corromper-se. Nós envelhecemos, a nossa força física se esvai e nós morremos. O meu corpo, como o corpo de qualquer crente, é e sempre foi um vaso de barro. E à medida que nós envelhecemos, nós percebemos mais e mais como esses vasos de barro realmente são frágeis. Mas Deus colocou um grande tesouro dentro desses vasos. Ele colocou Jesus Cristo em vasos de barro, em seres humanos falíveis, frágeis, corruptíveis, decadentes. Agora, Deus poderia ter usado os seus santos anjos imaculados, incorruptíveis, anjos gloriosos, e eles poderiam demonstrar este tesouro, eles poderiam exibir e proclamar a glória de Cristo. Mas por que Deus escolheu vasos de barro? Por quê? Por um único propósito. Novamente o versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Deus decidiu deliberadamente nos usar. E o que nós somos? Vasos de barro. Por quê? Porque ele decidiu fazer dessa forma para que sempre que algo for realizado pelo reino, as pessoas vejam que não há nada de especial em nós e para que elas compreendam que tudo foi feito pelo poder de Deus. Ele decidiu fazer assim para que ele receba a glória. Ele decidiu fazer assim para que o seu poder seja demonstrado através das nossas fraquezas. É por isso que Paulo sempre se alegra em suas próprias fraquezas. Considerem as palavras de Paulo no capítulo 12 dessa carta. Vamos ler os versículos 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, Paulo ele sabia que sua fraqueza era um meio de demonstrar o poder de Cristo. E por causa disso, Paulo não desanimava. Paulo não chegou ao esgotamento espiritual, Paulo não desfaleceu, não desanimou, apesar de ele ter passado por tantos momentos difíceis que nós já vimos aqui. Se quisermos, como Paulo, evitar desfalecer no meio das dificuldades, se quisermos reacender e manter acesa a chama da devoção e do entusiasmo por Cristo, nós precisamos aprender a pensar como o apóstolo Paulo.
Nós precisamos renovar o nosso homem interior. Ele precisa ser treinado diariamente a pensar de forma correta e bíblica. O apóstolo Paulo, ele mantinha em sua mente que ele tinha recebido da parte de Deus um ministério. Paulo mantinha em sua mente o fato de que ele tinha recebido da parte de Deus misericórdia. Paulo mantinha em sua mente que ele tinha recebido da parte de Deus um grande tesouro. Paulo mantinha em sua mente o fato de que Deus usava as suas fraquezas para demonstrar o poder de Cristo nele. Por causa dessas coisas, Paulo não desanimava. Então, por primeiro, ele sabia que ele tinha recebido um ministério da parte de Deus. Por segundo, ele sabia que ele tinha recebido misericórdia da parte de Deus. Por terceiro, ele sabia que ele tinha recebido um grande tesouro da parte de Deus. E por causa de todas essas coisas, ele não desanimava. Ele sabia que Deus demonstrava esse grande poder que era Jesus Cristo nele. Deus manifestava esse grande poder através das suas fraquezas. Na próxima exposição, na semana que vem, nós vamos ver um outro fator que levava o apóstolo Paulo a não desanimar. Isso é o seguinte: as expectativas de Paulo para o futuro. Paulo mantinha o foco nessas expectativas futuras, e isso ajudava o apóstolo Paulo a não desfalecer. Mas isso nós vamos ver então na próxima semana. Nós vamos ficar refletindo aí nessas grandes verdades da experiência do apóstolo Paulo. Elas ajudaram Paulo e os seus companheiros a serem constantemente renovados e revigorados no seu homem interior. Elas os ajudaram a não desanimar, e certamente essas verdades, elas podem fazer o mesmo conosco. Que Deus nos ajude a enxergar o ministério que nós temos recebido da parte dele, a misericórdia que nós temos recebido da parte dele, o tesouro que nós temos recebido da parte dele, e também nos ajude a enxergar o poder de Cristo que repousa em nós, em nossas fraquezas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu te agradeço mais uma vez por poder ler na tua palavra essas verdades tão preciosas que encorajam tanto o meu coração. Ó Pai, como eu gostaria de viver tão intensamente assim a minha vida espiritual cristã como o apóstolo Paulo viveu. Ajuda-me, Senhor, dia após dia a lembrar que eu tenho recebido do Senhor um ministério, que eu tenho dia após dia sido alvo das tuas misericórdias, que são a causa de eu não ser consumido, que eu tenho recebido este grande tesouro neste vaso de barro que é a minha própria vida, este grande tesouro que é o Senhor Jesus Cristo no meu coração. E me ajuda, Senhor, a ver dia após dia o teu poder operando em mim e nas minhas fraquezas para a tua glória. Que todas essas coisas também estejam no coração e na mente de todos os meus irmãos que estão me ouvindo aqui nesse devocional. Eu peço a tua bênção para o restante dessa semana. Nos ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos, a contemplar o teu poder, a ver a tua glória, e derrama sobre nós, Senhor, dia após dia, a tua graça. Eu peço todas essas coisas em nome e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém.